Olá malta, estou de volta e vou gravar uma tag que foi marcada pela Dora do canal Books and Movies e o nome da tag é, desculpem, tenho aqui à minha frente, o nome da tag é tag 42 perguntas literárias e atenção que é assim, eu ainda não li não li as perguntas todas, eu vi a tag da Dora que ela respondeu, obviamente, mas eu já não me recordo todas as questões, ok? Eu vou fazer isto de forma natural. Então, a primeira questão é, gostas de ler? Obviamente gosto de ler. A segunda questão é, qual foi o último livro que leste? Qual a tua opinião sobre ele? O último livro que eu li, terminei ontem à noite, e foi A Rapariga do Gelo, do Robert Brinza. Eu amei o livro, adorei. Depois, a terceira questão, com que frequência lês? Já falei sobre isto no meu último vlog, eu por norma leio umas 2 horas por dia, nos dias que eu tenho tempo, porque há dias que eu não leio nada e normalmente ao fim de semana leio mais, obviamente leio talvez, não sei, mais ou menos umas 4 horas se calhar por dia, ok? Depois leio também às vezes à noite, depende dos fins de semana, depende muito daquilo que eu tenho para fazer, se eu vou jantar fora, se eu tenho alguma coisa planeada para o fim de semana, depende muito do que temos para fazer e do tempo livre que eu tenho e que vou ter durante a semana. Depois, quarta questão, qual foi o último mau livro que leste? Tenho que pensar um bocadinho, eu acho que o último livro mau que eu li, até acho que foi um livro que eu fiz opinião aqui no canal, foi uma opinião negativa, que é, encontrei-te nas páginas de um livro, não me lembro do autor do livro, não me lembro. Depois, quinta questão, o que te faz não gostar de um livro? É assim, há muita coisa que me faz não gostar de um livro, mas uma das coisas que me faz não gostar de um livro é a forma como ele está escrito, obviamente, se eu não gosto da forma como ele está escrito, e se o enredo não me cativa, não me interessa, não tem os condimentos que eu procuro, obviamente. Depois, sexta questão, gostarias de ser escritora? Eu acho que não, acho que nunca tive pretensão disso, apesar de muita gente à minha volta achar que sim, porque como eu leio muito e gosto de escrever no meu blog, muita gente acha que eu tenho essa pretensão, mas eu nunca tive essa pretensão de ser escritora. Próxima questão, sétima questão, um livro que influenciou a sua vida. Um livro que influenciou a minha vida. Um livro que influenciou a minha vida foi sem dúvida O Monte dos Vendavais. Foi um livro que eu li quando eu era muito novinha, tinha 13, 14 anos, e foi a partir desse livro que eu fiquei apaixonada por romances históricos, tudo o que tinha a ver com a Jane Austen e com as irmãs Bronte. Depois, próxima questão, oitava questão, lês literatura erótica? Sim, leio literatura erótica e gosto muito. Nona questão, escreverias um romance erótico? Sim, porque não? Se escrevesse e poderia eventualmente escrever um romance erótico. Décima questão, qual é o teu livro ou série favorito? Assim, isto é muito difícil de escolher, muito mesmo, porque eu tenho muitos livros favoritos e muitas séries favoritas, mas assim, os principais que me vêm logo à cabeça, obviamente que foi o que eu já disse, O Monte dos Vendavais, da Emily Bronte. Eu gosto muito daquele livro que eu já falei aqui, O Grande Amor da Minha Vida, da Paulina Simons. Eu gosto muito de uma série, de uma duologia da Florência Bonelli, que é O Quarto Arcano. Também gosto muito da série policial do Arledge. Gosto muito dessa série. De muitos livros, sei lá, muitos. Depois, 11ª questão, escritor favorito. Assim, eu tenho muitos escritores favoritos, mas olha, já tive a minha fase que um dos meus escritores favoritos era o Nicholas Sparks. Eu gosto muito da Sandra Brown, eu gosto muito da Dorothy Thompson, gosto muito da Jude Deveraux, gosto muito do Arledge. Ou seja, tenho muitos autores favoritos, acho que isto é uma questão muito difícil de responder. Se calhar há pessoas que conseguem responder e eu tenho muita dificuldade. Depois, já me perdi. 11º. 11º escritor favorito, já respondi. 12º,
Género literário favorito, romance, obviamente. 15º, género literário que não lês. Género literário que eu não leio. Se calhar... Não. Fantasia eu ainda leio um bocadinho, apesar de não ser... ainda leio fantasia, se calhar distopias. Eu não gosto muito de ler distopias. Ainda tentei, houve uma altura que tentei, mas não leio assim muitas distopias. Não leio muita poesia, de vez em quando leio. Não leio, por exemplo, biografias, não leio... não sei, eu agora fiquei bloqueada, mas pronto. Depois, 16ª questão. Ficas sempre na tua zona de conforto na leitura? Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte das vezes, sim. 17ª questão. Livros físicos ou e-books? Por enquanto, livros físicos, mas eu estou a gravar este vídeo e neste momento no YouTube está a carregar um vídeo que eu falo sobre a acumulação de livros. E uma das coisas que eu mais quero fazer nos próximos anos é tentar ler o máximo de livros possíveis daqueles que eu já tenho aqui em casa para tentar começar a ler mais e-books por uma questão por uma questão financeira e também por uma questão de espaço. Depois, 18ª questão. Onde aprendeste... licença. Onde aprendeste a ler e ou quem te ensinou as primeiras letras? Eu aprendi a ler na escola e as minhas primeiras letras também fui na escola que eu aprendi, não fui em casa. A minha mãe diz que desde muito nova, desde muito pequenina, que eu sempre tive um fascínio por livros, revistas, porque a minha mãe disse que já me contou que eu tinha 3 anos e eu sentava-me na rua com um livro aberto, um livro ou uma revista, e eu lia para os vizinhos, para quem passava na estrada. Eu adorava ler, mas obviamente que eu não estava a ler, eu estava a inventar, mas estava a fingir que estava a ler. A minha mãe diz desde muito pequenina que eu tenho assim um fascínio muito grande pela leitura. Ela diz sempre que isto já nasceu comigo. Depois, qual é a próxima? 19ª questão. Os teus hábitos de leitura mudaram depois de teres o blog canal? Sim, sem dúvida. Eu já lia bastante, mas depois que criei o blog, eu já tenho o blog há 8 anos. Não, mentira, eu tenho o blog há 7 anos. E tenho o canal há apenas alguns meses, mas sim, o blog influenciou muito as minhas leituras. Eu comecei a ler muito, muito mais. Eu comecei a ler o dobro do que eu lia. Depois, 20ª questão. Livro favorito na infância? É assim, o livro favorito assim, na minha infância, o primeiro que me vem à cabeça é a história do Aladdin e da Jasmine, porque foi um livro que eu recebi, era um livro banda desenhada, que eu recebi, estava em espanhol e era um livro lindíssimo e acho que eu tenho as melhores recordações desse livro. Esse livro andava comigo para todo o lado, porque ele era um livro lindíssimo. Eu já não o tenho, penso que ele estragou-se, não sei, mas era um livro lindíssimo. Lembro-me que ele tinha uma capa azul muito brilhante e depois dentro as imagens, a banda desenhada era lindíssima, linda, 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 linda. E eu lembro-me de pedir, muitas vezes a minha irmã desenha muito bem, eu lembro-me de ser criança e de pedir à minha irmã para me fazer muitos desenhos de Jasmine e do Aladdin, porque eu adorava aquele livro, que ele tinha muitos brilhantes da capa. Era mesmo um livro de menina, assim, tudo muito fofinho. Depois, 21ª. É a 21ª? Sim. Personagem favorito? Oh pai, não sei. Se calhar, uma das personagens que eu tenho mais presente neste momento, que eu gosto muito, é o Will Trent, agora da série da Karin Slaughter. E também gosto muito da... eu não me lembro do nome dela. Como é o nome dela? Esperem que eu vou ver. É a detetive desta série do Arledge. Ellen Grace. Gosto muito da Ellen Grace também. Acho que é uma das minhas autoras, das minhas personagens favoritas. Depois,
22ª questão. Algum livro já te transportou para outro lugar? Obviamente, eu acho que todos os livros fazem isso. 10ª... Isto já está... Os números aqui estão errados. Livro que gostarias que tivesse uma sequência? Não sei. Não sei. Neste momento não me recordo nenhum. Depois, livro que não necessitava de uma sequência. Na minha opinião, um livro que não necessitava de todo de uma sequência foi um livro que foi publicado pela Presença. Eu vou buscar para vos mostrar. O livro que para mim não precisava de uma sequência foi este livro que eu li desta autora americana, que é Entre o Agora e o Nunca. Foi um livro que eu adorei, gostei mesmo bastante, mas eu achei que ele tinha um final brutal e muito real. No entanto, a autora escreveu a continuação, Entre o Agora e o Sempre, e para mim não fez qualquer sentido esta continuação. O segundo livro foi muito mais fraquinho que o primeiro e para mim não precisava de ter continuação. Depois, qual é o teu pior hábito de leitura? Acho que não tenho nenhum hábito assim mau de leitura. Acho que não. Quanto tempo levas a ler um livro? Depende do livro. Há livros que eu leio em apenas umas horas, há livros que eu demoro 2, 3, 4 semanas. Gostas quando um livro é adaptado ao cinema, televisão? Sim, por norma gosto, não sou muito esquisita. Depois, livro arruinado pela adaptação ao cinema. Eu acho que não houve nenhum livro arruinado assim pela adaptação ao cinema, pelo menos dos que eu já vi, acho que não houve nenhum. E não sou muito picuinhas nessa história de quando eles adaptam livros ao cinema. Há pessoas que ficam super revoltadas, que mudaram a história toda e não sei o que, não sei o que mais. Eu não sou assim, por isso. Depois, gostas quando... desculpe, já estou perdida. Lês jornais ou revistas? Qual preferes? Não leio nem jornais nem revistas. Lês na cama, casa de banho, automóvel, autocarro, praia, jardins públicos ou cafés? Não leio na casa de banho, não leio no automóvel, nem no autocarro. Para já não ando de autocarro. Não leio em jardins públicos, nem leio em cafés. Eu leio na praia e na cama. E no meu sofá aqui em casa. Depois, local favorito para ler é a minha cama, sem dúvida. Adoro ler na minha cama, principalmente por causa da luz, porque eu tenho uma luz muito boa na cama e por isso é que é o meu sítio favorito. Também gosto de ler no sofá, mas depois, quando começa a entardecer, eu já não consigo ler porque tenho uma péssima luz. É difícil concentrar-te na leitura? Depende, há dias que eu concentro-me super bem, que leio montes de páginas, e há dias que eu tenho muita dificuldade em me concentrar, principalmente se eu tenho algum problema, alguma coisa que me está a causar ansiedade, tenho muita dificuldade em me concentrar na leitura. Depois, precisas de silêncio total para ler? Eu já precisei, agora eu já consigo ler, por exemplo, com o som de fundo, por exemplo, da televisão. Já não me incomoda tanto. Mesmo assim, eu continuo a preferir o silêncio. Quem te transmitiu o amor pela leitura? Ninguém. Isto foi uma coisa que já nasceu comigo. Escritor que gostarias de entrevistar? Escritor ou escritora que gostarias de entrevistar? Não tenho assim... Não, acho que não gostaria de entrevistar ninguém. Já entrevistei vários escritoras e escritores. Não foi uma experiência assim magnífica. Portanto... Escritor que daria um excelente amigo? Sei lá, não faço ideia. Não faço ideia. Livro que releu mais vezes? O Mundo dos Vendavais, da Emily Blunt. Escritor clássico favorito? A Emily Blunt. Livros que deviam ser indicados na escola? O Mundo dos Vendavais, da Emily Blunt. Não sei lá, não sei. Mais livros do José Saramago. Não sei. Livros que deviam ser banidos da escola. Eu acho que, por exemplo, os Maias. Eu não sei se os Maias ainda estão, se já não estão na escola. Se ainda é uma leitura. Acho que sim, acho que ainda é uma leitura obrigatória. Mas eu lembro-me na altura de eu ler os Maias e de pensar que era uma leitura muito pesada. E que eu ainda não tinha uma maturidade
emocional para aquele livro. Eu acho que o problema das leituras obrigatórias nas escolas, acho que o grande problema é esse, que eu acho que nós precisamos ter alguma bagagem emocional e precisamos de ter alguma maturação emocional e psicológica para lermos alguns livros, principalmente para os clássicos. E daí a minha relutância talvez nos meios, por exemplo. Estou a dar só um exemplo, atenção. Depois, preferes ler um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Eu prefiro ler um livro de cada vez, mas às vezes leio vários livros ao mesmo tempo, ok? Qual a tua política de empréstimo de livros? Eu empresto livros a muita gente, mas a minha política, obviamente, eu penso que deve ser a política de toda a gente, quero que me os devolvam como eu os emprestei. Eu detesto que me devolvam livros estragados, já aconteceu várias vezes, e eu detesto quando isso acontece. No entanto, não deixo de emprestar por causa disso. Já emprestei e continuo a emprestar muitos livros, mas por norma são sempre as mesmas pessoas, por isso eu sei que elas cuidam dos meus livros. Depois, o que estás a ler? Estou a ler O Soldado, da Lina Holma, que ainda não terminei, e vou começar a ler A Besta, da autora J.R. Ward. A última questão, qual será a tua próxima leitura? Depois destas duas, ainda não sei, mas possivelmente será o livro da Leslie Pierce, que não tenho certeza, mas acho que é A Promessa. Eu estava a olhar para ver se ele estava por aqui perto. E sim, é mesmo da Leslie Pierce, A Promessa. Ok, pessoal, espero que tenham gostado da minha tag. E eu vou tagar duas meninas. Vou tagar duas meninas que têm o canal há pouco tempo. E é a Filipa Ledesma e a Bia do Bia Books. Ok? Espero que gostem. Vou deixar as questões aqui abaixo e fico a aguardar para ver as vossas respostas. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Muitos beijinhos e boas leituras. E não se esqueçam de subscrever o canal, obviamente. Tchau!